Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira está no ar. E hoje nós vamos conversar pela internet com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, o engenheiro naval Alberto Marques Filho. Boa noite, secretário. Vamos começar falando sobre os objetivos do trabalho desenvolvido aí pela sua pasta e de que forma é possível fomentar o desenvolvimento das indústrias em São José e aí na região. Olha, a nossa pasta é uma das principais missões, exatamente como você colocou, a gente tem um olhar para a capacidade industrial já instalada no município, que é ampla, né? A gente aqui tem empresas do setor automotivo, do setor aeronáutico, do setor espacial, do setor de defesa, do setor de alumínio, do setor de saúde, né? Para citar apenas algumas, a Johnson, a Prolinde, a Embraer, a GM. Então, faz parte do nosso trabalho estar próximo dessas empresas e, sempre que possível, a gente facilitar, né, a ampliação daquilo que já está instalado aqui, a modernização das instalações. Então, nesse sentido, a gente estar próximo, criando um ambiente de negócio desburocratizado, às vezes uma pequena ampliação, uma reforma. Nesse momento você tem coisas acontecendo na GM, na Johnson, expansões, modernizações, a Prolinde está duplicando. Então, a gente está sempre ajudando a parte da aprovação desses projetos, a gente está vendo a questão ambiental, faz parte, às vezes, localizar uma área para uma nova unidade de negócio, empresas que vêm procurar a cidade para se instalar aqui. Alguns headquarters de fora do Brasil têm vindo para São José até em função da certificação da cidade, como a primeira cidade inteligente, sustentável, resiliente do país. Então, a pasta está preocupada com toda essa dinâmica de expansão e de atração de novos negócios. Então, é uma das características que a gente tem. A gente tem cuidado com a lei de incentivos está sempre em revisão para que a cidade também tenha incentivos fiscais interessantes para oferecer para as operações que aqui se instalam ou que aqui já estão. A atenção com novas áreas, por exemplo, há alguns anos a gente fez uma atualização em todo o ordenamento legal para a atração de novas startups e a gente tinha aqui no Parque Tecnológico, por exemplo, 17 ou 18 startups incubadas, hoje são mais de 100. Então, essas coisas vão indo bem nesse sentido, a gente atrai capital humano, né, e capital investido em atividade produtiva para a cidade e por isso que a gente vem colecionando bons números aí na indústria, em números redondos, pelo CAGED do ano passado, e a indústria é muito formal ainda, né, no trabalho com carteira assinada, mas tem mais do que isso, mas pelo menos só pelo CAGED a gente gerou alguma coisa em torno de 1.500, 1.600 empregos novos na indústria, que é muito bom no ano passado e estamos esse ano batendo recordes. Acho que esse ano vai ser mais. É uma boa notícia que, obviamente, mostra a quantidade de atividade econômica e de produção que a cidade tem. Até por isso, dentro de um processo de regionalização, de metropolização, como acontece aqui na Baixada Santista também, é importante se falar sobre o crescimento do Porto de São Sebastião para São José dos Campos. O desenvolvimento do Porto de São Sebastião é fundamental para o escoamento de toda esta produção, secretário? Muito bem colocado. Nós aqui estamos numa grande esquina logística muito única, talvez muito rara e talvez única no país, onde a infraestrutura que aqui passa do ponto de vista rodoviário, com a Dutra, com a Carvalho Pinto, com a Tamoios, com a SP50, a questão ferroviária, né, a MRS com a linha, que inclusive nos liga aqui diretamente ao Porto de Santos, a questão do aeroporto de São José dos Campos, que volta a ter um movimento interessante internacional de cargas e agora também de passageiros, e também a proximidade com a cidade de São Sebastião, onde está localizado o porto. Todo esse enxoval logístico é muito importante, né? Como um atributo aqui da nossa cidade para atração de novos negócios. O governo do estado de São Paulo fez investimentos vultosos e, depois da entrega do corpo principal da rodovia dos Tamoios, está finalizando o contorno que vai desembocar na porta do porto em São Sebastião. Então você vai ter uma ligação direta, sem passar pelo centro de Caraguatatuba, todo aquele trânsito complicado, você vai ter uma ligação expressa, né, entre a cidade de São José dos Campos e a portaria do porto em São Sebastião. Ocorre que o porto é um porto pequeno, né?
Quando a gente olha, por exemplo, a grandeza do Porto de Santos, a gente vê o potencial que haveria com a expansão do porto aqui em São Sebastião. Essa é uma conversa absolutamente estratégica, ela vem sendo conduzida. Nesse momento, o governo do Estado de São Paulo está tentando, junto ao órgão federal, a extensão do convênio de delegação. Restam ainda 8 ou 9 anos apenas no convênio de delegação e não é possível fazer uma concessão para a iniciativa privada de um porto que vai exigir capex elevadíssimos de ampliação da infraestrutura num horizonte de 8, 9 anos. Não existe. Então, primeiro é preciso que o governo do Estado conquiste a extensão da delegação por 30 anos, pelo menos, e aí sim fazer a modelagem da concessão do Porto de São Sebastião, que hoje tem apenas um berço de atracação. Então, você veja que é impossível um movimento significativo com um porto que tem um berço de atracação. Nós estamos falando aqui de pelo menos quintuplicar ou sextuplicar isso nos próximos anos. Mas o Porto de São Sebastião vem crescendo dentro daquilo que ele consegue com essa pequena infraestrutura. E ocorre que a questão do retroporto, não há muito espaço ali embaixo, né? Até pelas restrições ambientais. Então, existe uma grande consecução de conjunção de esforços para que todo esse aparato logístico da armazenagem, dos entrepostos, dos terminais intermodais fiquem aqui na região de São José, que tem áreas espetaculares para abrigar tudo isso. Secretário, o senhor citou agora há pouco a questão da Tamoios, né, que tem uma obra que está acontecendo e se aguarda a conclusão desta obra para poder auxiliar ainda mais essa questão da indústria aí no Vale. Tem prazos, quais são as expectativas e de que forma realmente essa nova obra vai ajudar aí toda a questão produtiva da região? O prazo que o governo do estado tem colocado para a entrega do contorno sul, né, é em dezembro desse ano. Então, para o final do ano, isso aí já vai estar entregue. E aí é uma ligação expressa, né, para que os veículos que vão transportar a carga do porto para São José e vice-versa, das indústrias de São José para o porto, essa ligação seja absolutamente profissional, desocupada, né, livre, reduzindo os tempos logísticos. Isso é ótimo, excelente para as indústrias da região. Hoje mesmo eu atendia de manhã uma grande empresa que tem o maior CD de livros da América Latina aqui, movimenta 80 milhões de livros por ano, e existe um planejamento deles para a distribuição desses livros por cabotagem pela costa. Então, isso vai ser muito interessante, né, com acesso decente lá para o Porto de São Sebastião. Perfeito. O senhor citou novamente o Porto de São Sebastião, então, para a gente encerrar, queria saber de que forma, como o Porto de São Sebastião pode atuar de forma complementar aqui ao Porto de Santos. É possível imaginar esse cenário potencializado, secretário? Eu acho que é, sem dúvida, a vocação, né? O Porto é um porto pequeno, né? Não há termo de comparação com a escala da movimentação do Porto de Santos, mas, de qualquer forma, é um porto que tem vocações muito claras para uma série de setores, entre elas a cabotagem, que eu acabei de citar aqui. Eu acho que poderá ser, olhando, né, dentro da linha da nossa entrevista aqui, para um atributo logístico para o atendimento da capacidade industrial instalada aqui, não só em São José, mas em todo o Vale, poderá ser um porto de um grande serviço, com a melhoria dessa conectividade logística rodoviária e a ampliação futura da capacidade do porto. Então, a gente vai, ano após ano, consolidando a posição de São José, né, como uma nova fronteira logística do estado de São Paulo. A gente tem muita área disponível aqui, existe uma lei de incentivo à logística muito interessante, existe a capacidade instalada das indústrias que já está aqui e, afinal de contas, a gente está localizado no meio do caminho, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, todas as colocações de mercado são muito favoráveis. E o município é muito grande, é um município de 1.100 km², uma enorme área industrial disponível, né, para a instalação de centros logísticos, condomínios logísticos, centros de distribuição, terminais intermodais, porto seco. Então, eu não tenho dúvida que, com os anos que virão, sem dúvida o setor logístico em São José vai crescer demais, já está crescendo, né? A gente acabou de inaugurar um outro, tem vários condomínios logísticos na cidade, acabou de inaugurar um menor aqui de 30 e poucos mil metros quadrados e já nos primeiros 6 meses já lotou.
Então, a gente entende que, com o passar dos anos, toda a operação logística, né, terá aqui em São José uma alternativa muito interessante para se estabelecer. Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. E eu espero que essa complementaridade entre os portos cada vez mais seja efetiva. É importante para o estado de São Paulo, importante para o país. E o que nós estamos precisando é de portos mais eficientes, né? Se São Sebastião conseguir ter uma fração do que faz o Porto de Santos, está excepcional, porque o Porto de Santos é uma joia da coroa do nosso país. Muito obrigado. E desta forma encerramos a edição desta segunda-feira do Conexão Porto Indústria. Nós voltamos nesta terça a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.